Vamos lá para o nosso primeiro exercício da lista de MRV. Ele diz exatamente assim: nas provas de atletismo de curta distância até 200 metros, observa um aumento muito rápido na velocidade nos primeiros segundos da prova, e depois, um intervalo de tempo relativamente longo, em que a velocidade do atleta permanece praticamente constante, para em seguida diminuir lentamente. Para simplificar a discussão, suponha que a velocidade do velocista, em função do tempo, seja dada no gráfico a seguir. Eu representei o gráfico que o exercício deu aqui no quadro para facilitar aqui nossa resolução. Na letra A, o exercício ele pede para a gente determinar qual é a aceleração nos primeiros 2 segundos e depois no movimento subsequente. Então, analisando o gráfico, num intervalo de tempo de 2 segundos, o exercício quer que a gente calcule a aceleração, a gente pode perceber que o velocista ele variou a velocidade aqui muito rápido, né? E depois ele variou mais lentamente, ele quer aceleração nesses dois movimentos. Para calcular a aceleração, a gente pode usar essa expressão aqui, ó. Aceleração é igual à variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Muito simples. Quanto que a velocidade variou durante esses 2 segundos? Ele saiu de zero e foi até 12 metros por segundo. Então ele variou 12 metros por segundo. Em quanto tempo? Nos 2 segundos. Então, nos 2 primeiros segundos, para calcular a aceleração, basta eu pegar a variação da velocidade e dividir pelo intervalo de tempo, 2 dividido por 2, que é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Depois, no movimento subsequente, seria isso daqui, o velocista estava na velocidade de 12 metros por segundo e ele foi até a velocidade de 8 metros por segundo. Então, para eu calcular a aceleração, é a mesma expressão que eu vou usar. A variação da velocidade aqui ó, foi de 12 até 8, no caso foi 4. Em quanto tempo? Qual foi o intervalo de tempo? Aqui ele estava no 2 segundos, aqui ele estava no 18, então foi no intervalo de tempo de 16 segundos. Mas tem um detalhe que você tem que prestar atenção. Não sei se você lembra disso, mas quando a gente está analisando o gráfico de velocidade versus tempo aqui no MRV, você tem que lembrar que eu posso ter uma reta crescente ou uma reta decrescente. Quando eu tenho uma reta crescente, isso significa a aceleração ela é positiva. Agora, uma reta decrescente, isso significa que a aceleração ela é negativa. Exatamente nesse caso aqui, a reta ela é decrescente, então a aceleração ela é negativa. Se você analisar aqui, ó, a velocidade é positiva, né? Só que o objeto está diminuindo a velocidade. Se ele está diminuindo a velocidade, a aceleração ela tem que ter o sentido contrário ao da velocidade. Ou seja, o sinal fica ao contrário também. Se a velocidade é positiva, a aceleração tem que ser negativa. É uma outra maneira aí de você observar isso. Então, por isso que eu já coloquei aqui, ó, quando eu vi que a reta era decrescente, eu coloquei um menos aqui para calcular a aceleração. Aí a variação da velocidade de 12 até 8 é igual a 4, e o intervalo de tempo que isso ocorreu foi 16 segundos. Simplificando aqui, dividindo em cima e embaixo por 4, fica 1 sobre 4, né, 1 quarto, que é igual a 0,25. Então a aceleração no movimento subsequente é menos 0,25 metros por segundo ao quadrado. Agora na letra B, o exercício ele pede para a gente determinar qual é a velocidade média nos primeiros 10 segundos. Para calcular a velocidade média, em qualquer tipo de movimento, para calcular a velocidade média, basta você pegar a distância total percorrida pelo objeto e dividir pelo tempo que ele demorou para percorrer essa distância. É por isso que eu já coloquei aqui, ó, velocidade média é a distância total dividido pelo tempo total. Aí você fala assim, Matheus, tudo bem, distância dividido pelo tempo. O tempo, 10 segundos. Mas como que eu faço para determinar qual foi o deslocamento durante esses 10 segundos? Sendo que eu tenho um gráfico de velocidade versus tempo. Aí, cabe aqui também eu comentar para vocês que toda vez que eu tenho um gráfico de velocidade versus tempo, a área abaixo do gráfico ela é numericamente igual ao deslocamento. Então, se eu calcular a área abaixo do gráfico, eu vou encontrar o deslocamento. Então, por isso que eu coloquei até uma observação aqui, ó. A área abaixo do gráfico de velocidade versus tempo é numericamente igual ao deslocamento. Então, para eu calcular a velocidade média, eu vou precisar calcular qual foi a distância percorrida por esse objeto durante os 10 segundos. E como que eu faço isso? Calculando a área do gráfico. Então, vamos lá. De 0 até 10 segundos, eu tenho que calcular a área. Eu não sei qual é a velocidade do objeto quando ele está num instante de tempo igual a 10 segundos. Essa velocidade aqui, o exercício não me deu. Então eu vou ter que encontrar essa velocidade aqui, porque se eu não tiver essa velocidade, eu vou ter problema para encontrar qual é o deslocamento aqui, ó, qual é a área desse gráfico. Então vamos lá. Como que a gente pode calcular essa área? Muito simples. A gente pode usar aqui a função horária da velocidade,
ou a expressão aqui de aceleração, né? Que essa aqui é a mesma. Inclusive, a função horária da velocidade, ela sai daqui, tá? Então, é basicamente a mesma coisa da função horária da velocidade. Mas como que eu posso aplicar aqui essa expressão? Ó, a aceleração, ela é igual à variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Só que a aceleração, durante esse movimento subsequente aqui, a gente já calculou. Vale menos 0,25. E essa aceleração ela é constante. Em qualquer instante de tempo aqui, a aceleração ela é a mesma. Então, entre 12 e essa velocidade que eu não sei, que eu quero descobrir, a aceleração ela é menos 0,25. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, a variação da velocidade dividido pelo tempo, ela pode ser calculada assim, ó. Aceleração é menos 0,25. A velocidade que eu quero encontrar é a final, nesse caso aqui, né? Menos a velocidade inicial, que é 12, porque eu comecei a analisar exatamente daqui. Então, a velocidade inicial que é 12, aqui ele chegou, que é a final aqui, a velocidade que eu quero encontrar. Isso aconteceu no intervalo de tempo de 2 até 10 segundos, que é 8 segundos. Então, substituindo aqui 8 segundos, aí eu passo multiplicando aqui 8 vezes 0,25 é igual a menos 2, porque é negativo aqui. E aí ficou menos 2 igual a V, menos 12. O menos 12 passou para cá somando. Então ficou 12 positivo com menos 2, que é igual a 10. Então a velocidade no instante de tempo igual a 10 segundos é 10 metros por segundo. Encontrando essa velocidade aqui, agora fica muito fácil. Essa velocidade aqui é igual a 10 metros por segundo. Então agora é só a gente calcular a área, dividir pelo tempo e achar a velocidade média. Agora, como é que calcula essa área? Você concorda comigo que eu tenho que calcular a área daqui até aqui? Toda essa área aqui. Eu posso dividir em duas áreas. Área 1, de 0 a 2, e depois de 2 até 10, área 2. A área 1, você pode observar que é a área de um triângulo. A área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. A base é 2, a altura é 12, aí eu divido por 2. Foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. A área 1 é 2 vezes 2 dividido por 2. Agora a área 2, essa figura aqui, é um trapézio. Muitos alunos têm problema para calcular a área de um trapézio. Às vezes tem problema até para identificar o trapézio, né? Tá vendo aqui, ó, que eu tenho duas retas paralelas? Essas aqui são as bases, né? Se eu pegar essa figura aqui e virar ela assim, você vai ver que eu tenho uma base maior, a base menor, e eu tenho a altura aqui, ó, que seria esse lado aqui. A base maior é igual a 12, a base menor é igual a 10, e aqui a altura é igual de 2 até 10, que no caso é 8. E aí, para calcular a área do trapézio, eu tenho que pegar a base maior mais a base menor, divido por 2 e multiplico pela altura. Então, a base maior eu coloquei aqui, ó, 12, mais a base menor, que é 10, dividi por 2 e multipliquei pela altura, que é 8. Fazendo a conta aqui, isso daqui deu 88, isso aqui deu 12, 12 mais 88 é igual a 100. Então, a velocidade média é a distância total dividido pelo tempo total. A distância foi 100 e o tempo em que ele percorreu essa distância foi 10 segundos. Então, 100 dividido por 10 é igual a 10. Essa é a velocidade média. Espero que você tenha gostado dessa resolução. Se você gostou, não deixe de curtir. Se tem alguma dúvida, comenta aqui e partiu para o próximo vídeo.